Olá, vamos discutir hoje um pequeno texto de Karl Mannheim, intitulado O que é a análise sociológica? É um texto de poucas páginas, publicado no seu livro Sociologia da Cultura. Karl Mannheim é um sociólogo liberal que é mais conhecido hoje por seu livro Ideologia e Utopia. Embora seja um sociólogo importante no terreno das ciências sociais, é também um sociólogo pouco estudado. Suas contribuições para a reflexão sobre a democracia e, inclusive, sobre a educação democrática, hoje são um pouco obscurecidas pelas novas análises neste terreno de investigação. Mannheim, neste texto, O que é a análise sociológica, procura mostrar a diferença que há entre a compreensão científica da realidade e a compreensão que o senso comum estabelece sobre a mesma realidade. Dirá ele que o problema inicial da análise sociológica é descobrir como manter a validade das observações isoladas num campo estruturado que ultrapassa o âmbito da experiência individual. Com isso, ele está reconhecendo que, no terreno da vida cotidiana, os indivíduos estabelecem certas observações da realidade. No entanto, raramente estas observações da realidade estão embasadas em uma compreensão da própria estrutura da realidade. Portanto, se é necessário ter em consideração a percepção imediata da realidade, também é importante e fundamental que se supere esta percepção imediata da realidade e se compreenda a estrutura social que está por debaixo desta percepção imediata da realidade. Isto não quer dizer que não existam estruturas simples que possam ser detectadas pelo pensamento da vida cotidiana. Dirá Mannheim, existem estruturas simples ao alcance da experiência direta, como, por exemplo, as rivalidades dentro de um grupo. Poderíamos dizer o seguinte: quando partidários de duas legendas distintas se confrontam, nem sempre por meio de ideias, podemos saber imediatamente que eles estão se confrontando porque têm leituras diferentes do mundo. Isto, no entanto, apenas revela o imediato, o momento mais empírico, instantâneo, fenomênico. Dirá Mannheim. Porém, o conhecimento de um assunto que não possa ser abarcado num só ato requer toda uma série de atos escolhidos, não ao acaso, mas de acordo com o esquema adequado à estrutura do fenômeno. E ainda aí podemos nos utilizar do mesmo exemplo no qual dois partidários de agremiações distintas se confrontam. Quando as divergências que contrapõem duas legendas políticas estão ligadas a concepções de mundo mais ampla, como o medo do comunismo, do que viria a ser um governo de esquerda, ou uma suposta ideia de que os valores da família tradicional estão ameaçados, isto revela que aquele confronto não é apenas uma divergência de ideias, mas está ligada a uma concepção de mundo mais complexa que precisa ser investigada, que precisa ser analisada, de tal modo a revelar por que aqueles dois indivíduos estão em disputa naquele determinado momento ou estão contrapondo suas concepções num determinado momento. Neste sentido, a análise sociológica busca se situar
em posições que possibilitem observações consecutivas, portanto, contínuas, de encadeamento, de tal modo que estas observações se relacionem umas às outras e acabem por revelar a configuração do fenômeno, isto é, aquilo que vai para além da constatação superficial e imediata. Independente do referencial teórico que se adote, Mannheim observa que qualquer análise começa por um contato fortuito, quer dizer, ela se desencadeia a partir de um certo aspecto imediatamente aparente do objeto. Contudo, este ponto de partida é apenas a questão que deve nortear a investigação e não a própria investigação. Considerações subsequentes, diz Mannheim, portanto, considerações posteriores, derivadas, ou seja, decorrentes de observações adicionais do objeto, irão modificar as interpretações fornecidas pela primeira percepção, ou seja, por aquela percepção fenomênica que constrói verdades, entre aspas, como se aquilo ali representasse o que efetivamente aquela realidade é. A partir daí, a partir desta observação mais cuidadosa do fenômeno, brota um novo significado. Um significado que não se baseia mais na experiência direta e ad hoc. E o que seria esta avaliação ad hoc? Esta avaliação é aquela formulada com o único objetivo de legitimar ou defender uma teoria, em vez de estruturar-se como decorrência de uma compreensão objetiva e isenta da realidade que se está observando. Assim, o novo conhecimento, aquele que brota da investigação detalhada, aquele que busca transcender a percepção imediata, o novo conhecimento tende a distinguir-se da mera legitimação, portanto, daquela verdade ad hoc. Tende a distinguir-se da mera legitimação, ou seja, daquilo que estava imediatamente dado, daquilo que estava sendo visto de imediato por aquele que observava. E isto na medida em que a análise tende a desvelar a complexidade do fenômeno observado. Com isso, o conhecimento do objeto é cada vez menos pautado pelo ad hoc. Portanto, é cada vez menos pautado pelo conhecimento imediato e passa a ser progressivamente pautado pelas mediações. O conhecimento da realidade, observará Mannheim, não é um conhecimento imediato, e sim é um conhecimento mediado pelas fases subsequentes da análise. Procedendo deste modo, a investigação progride da percepção direta e imediatamente dada do fenômeno observado para uma visão derivativa, ou seja, para um tipo de conhecimento mediato, de um conhecimento pautado por mediações, pelos elementos constitutivos daquela realidade e que, articulados entre si, produzem aquela determinada realidade. Daí ser possível afirmar, diz Mannheim, que entender um objeto é concebê-lo de forma determinada ou mediata. As relações humanas cotidianas, frequentemente, diz Mannheim, exigem progressivas reinterpretações de experiências prévias. E isso na medida em que nossa experiência cotidiana está, em geral,
pautada pelo fenomênico, pelo imediato, por aquilo que é fragmentário, e não pela análise estrutural de uma determinada realidade. Mannheim observa ainda que a sociologia é um campo de investigação científica na medida em que a estrutura de seu objeto não se torna aparente no contexto fortuito da percepção cotidiana. A análise sociológica costuma evoluir, portanto, do simples para o complexo. As estruturas simples são imediatamente aparentes, enquanto as estruturas complexas só se explicam através de passos consecutivos que redefinem os dados prévios da experiência. Um campo de estudo, continua Mannheim, não é um complexo em si mesmo, mas em relação aos atos nele focalizados. Um campo é complexo se sua estrutura não é revelada por nenhuma de suas partes ou segmentos isoladamente. E se o campo inteiro escapa ao foco de um simples ato. O complexo, portanto, é apreendido numa série de atos interrelacionados. Observe-se aqui que, quando Mannheim fala de campo, ele não está se remetendo à ideia burgesiana de campo, aquela ideia de que um campo é um campo de lutas, é um campo estruturado para a investigação do sociólogo. Pelo contrário, campo aqui é a grande sociedade. Ele está se referindo àquelas ações que se passam no interior da sociedade, nos grupos, nas estruturas de classe. Então, esta noção de campo aqui não tem nada a ver com a concepção burgesiana de campo. Na vida cotidiana, a experiência do senso comum, por pautar-se no imediato, tende a obscurecer que as verdades com as que lidamos só podem ser compreendidas de modo mediato, ou seja, descobrindo-se o complexo de elementos que estruturam um determinado fenômeno social. Por exemplo, a fome. A fome pode ser percebida no campo do imediato como decorrendo da má vontade dos indivíduos em trabalhar, ou então da preguiça individual, ou então do fato de que os indivíduos não correm atrás da sua subsistência. Esta é a percepção empírica imediata. A análise estrutural vai revelar que a fome está determinada não por fatores culturais, e sim por fatores estruturais mais amplos, como, por exemplo, o campo da economia, o terreno da economia, o terreno da apropriação privada da riqueza social. Aí é que entra a análise sociológica. A análise sociológica, ela busca continuamente sair do campo do fenômeno para compreender a estrutura do fenômeno, compreender aquilo que se esconde por debaixo do fenômeno, como diria Karel Kozik. Portanto, a familiaridade com uma determinada manifestação fenomênica, a imediatez do conhecimento cotidiano, não exclui seu caráter mediato. Isso quer dizer o quê? Podemos até ver a realidade na sua superficialidade, o que não significa que por debaixo desta superficialidade não se encontrem mediações explicativas daquela realidade. O conhecimento direto e o imediato estão interligados. Ou seja, não existe fenômeno sem essência, e muito menos essência que não produza determinadas manifestações fenomênicas. Daí que aparência e essência formam uma unidade. Imediato e mediato formam uma unidade. Não é possível pensar o imediato sem pensar os elementos estruturantes deste imediato. Do mesmo modo que não é possível pensar o mediato desconsiderando como é que esta realidade se manifesta imediatamente.
que é o campo empírico imediato. É próprio das ciências ditas empíricas, diz Mannheim, que, em certos estágios, os dados da experiência imediata assumam um significado novo e derivativo, na medida em que os mesmos são redefinidos pela análise cuidadosa. Por outras palavras, na medida em que se avança na investigação daquilo que se está vendo, a formulação das ideias que se tem a respeito daquilo que se está vendo vão progressivamente se transformando, uma vez que passamos a compreender a estrutura do objeto e não o objeto na sua única dimensão aparente, na sua única dimensão empírica imediata. Desse modo, cada indução, ou seja, cada constatação a partir do empírico imediato, e cada generalização, isto é, deduções que se estabelecem a partir do empírico imediato, pertencem a um conjunto correspondente de circunstâncias supostas ou percebidas, ou seja, pertence a um universo inferido, sujeito à revisão e expansão. Por outras palavras, a partir do momento em que se adota a investigação mais cuidadosa do objeto, aquelas percepções imediatas, aquelas inferências que fazíamos sobre o objeto, tendem a ser modificadas pela análise mais cuidadosa e pela percepção mais adequada, pela compreensão mais adequada daquele objeto que se tem diante de si. E isto acontece porque o objetivo da ciência é expandir o alcance das experiências explicáveis através de passos verificáveis, que só impliquem suposições de aceitação assegurada. Isso quer dizer que a ciência não é o terreno do eu acho, para mim as coisas são assim, na minha cabeça é desse modo e pronto. Pelo contrário, a ciência, ela é aquele terreno que vai demonstrar se aquilo que eu penso corresponde àquilo que a realidade é ou não. Daí que o rigor do procedimento científico baseia-se em sua comunicabilidade, em suas suposições compartilhadas e abreviadas, em seus critérios públicos de evidência. Isto quer dizer que o senso comum afirma, enquanto que a ciência demonstra. E retomamos aqui um argumento que é de Gramsci nos cadernos do cárcere. A religião afirma, a ciência demonstra. Por outras palavras, uma coisa é dizer que a realidade é, outra coisa é demonstrar o que a realidade efetivamente é. E nesta demonstração, a nossa convicção pode estar totalmente em contraposição com aquilo que a realidade é. Consequentemente, científico é primordialmente um atributo do procedimento e não da verdade. O científico é aquilo que o pensamento vai conseguir extrair do objeto tal como o objeto é. É um conhecimento que se estabelece a partir do procedimento. O científico é um procedimento que se estabelece a partir do procedimento, isto é, da análise. As categorias mediatas, diz Mannheim, são instrumentos indispensáveis da pesquisa social, uma vez que elas se encontram despojadas de todo o misticismo, uma vez que uma perspectiva problemática humana não pode ser derivada, ou seja, decorrente da observação direta e necessariamente fragmentária. E este é um dado do senso comum. O pensamento do senso comum é, em geral, fragmentário. Daí que, para sair desta concepção fragmentada do mundo, desta percepção fragmentada do mundo, se faz necessário
que a investigação descubra quais são as categorias mediatas que constituem um determinado objeto e que estruturam aquela determinada realidade que se está investigando. Mannheim observa ainda que a incapacidade de transcender o alcance imediato e fragmentário da observação na esfera das estruturas objetivas tolhe as potencialidades das ciências sociais. Isto quer dizer que não se faz ciência social pautando-se no fenomênico, ou tomando o fenomênico como sendo a própria realidade, como sendo a própria estrutura da realidade. A incapacidade de transcender o alcance imediato e fragmentário da observação na esfera das estruturas objetivas. Ora, o que são estas estruturas objetivas? As estruturas objetivas são aquelas que existem para além das vontades individuais isoladas. Consequentemente, não são as vontades individuais isoladas que explicam a estrutura, e sim a compreensão dos elementos que constituem aquela estrutura, e que muitas vezes podem contrariar os próprios desejos e vontades dos indivíduos. Como dizia Weber, aquele que tiver medo do que vai descobrir, é melhor não fazer ciência, uma vez que a ciência pode contrariar as suas percepções, as suas crenças mais imediatas e mais gerais. Desse modo, pensar em termos mediatos, diz Mannheim, portanto, não é abandonar o reino da experiência verificável para entrar na atmosfera rarefeita da especulação. Mas pensar em termos mediatos é, antes, passar da visão subjetiva, quer dizer, da visão pessoal, e fortuita, consequentemente, da visão imediata, à análise objetiva, ou seja, é passar da visão pessoal e imediata para o conhecimento que está para além desta vontade individual. Pensar assim, em termos mediatos, é distanciar-se dos fragmentos isolados e caminhar em direção ao conhecimento do todo. É sair da percepção tosca à percepção das estruturas. E esta última frase é do próprio Mannheim. É sair dos fragmentos isolados em direção ao conhecimento do todo. É sair da percepção tosca à percepção das estruturas. Mannheim conclui estas poucas observações que se encontram no seu livro, da página 22 à página 26, com a seguinte afirmação: é no curso dessas progressões que substituímos relações, situações definidas, é no curso dessas progressões que substituímos situações definidas e relações aos rótulos que costumávamos aplicar a fenômenos encontrados ao acaso. E aqui Mannheim está apontando para um elemento importantíssimo, essencial para a compreensão científica. Fazer ciência não é cultuar o empírico imediato. Fazer ciência não é cultuar o senso comum. O senso comum serve apenas como ponto de partida. Fazer ciência é distanciar-se dos rótulos com os quais costumávamos aplicar fenômenos encontrados ao acaso. É nos distanciarmos desta percepção imediata e substituir esta percepção imediata pelas relações que estruturam aquela realidade. São estas algumas observações que Mannheim coloca neste pequeno texto da página 22 a 26 do livro Sociologia da Cultura. Espero que tenham gostado da discussão
Encaminhem suas sugestões positivas ou negativas, as suas considerações a respeito do vídeo e continuemos aqui em defesa da sociologia. Até uma próxima.